Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da 22ª semana do tempo comum, nesse dia 29 de agosto, dia que celebramos a memória do martírio de São João Batista, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 6, do versículo 17 a 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isto por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: O que vou pedir? A mãe respondeu: A cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: Quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, João Batista, o maior entre os nascidos de mulher, segundo o elogio de Jesus, morre degolado por ordem de Herodes. O episódio se dá na fortaleza de Maqueronte, a leste do Mar Morto. A celebração do martírio de São João Batista tem origens antigas, no século V na França, século VI em Roma. Está vinculada à dedicação da igreja construída em Sebaste, na Samaria, sobre o suposto túmulo do precursor de Cristo. Seu martírio se dá durante um banquete que Herodes oferecera a seus magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galiléia. Nessa ocasião, o rei faz os caprichos da filha de Herodíades, que pede a cabeça de João. Tão sem juízo a filha, quanto maligna e impiedosa a mãe. O profeta se vai, mas o seu testemunho de fidelidade a Deus permanece para sempre. Querido irmão, querida irmã, João Batista nos é apresentado hoje como profeta que denuncia o mal presente em sua sociedade, experimentando também ele a injustiça e a violência do poder opressor. O evangelista Lucas explicou que João fora preso pela denúncia que fizera da vida matrimonial repreensível do rei
Herodes, casado com a mulher do seu irmão, e de todas as suas más ações. O profeta estava preparando o povo para acolher o novo tempo que chegava com o Messias. Por isso, chamava todos à conversão, à mudança de suas vidas erradas. Muitos o ouviram e batizaram-se no Jordão. Outros, como o rei e sua corte, responderam com a violência. O chamado de João Batista ainda ressoa em nossos ouvidos. É tempo de conversão. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia, lembrar pessoas que foram profetas, como João Batista. E neste momento, encerrando, reze assim comigo. Ó Jesus, Mestre, teu precursor brilha como exemplo de fidelidade à missão divina e de coragem ao preparar tua vinda entre nós. Infunde em nós, Senhor, a ousadia profética de São João Batista. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa segunda-feira, da 22ª semana do tempo comum, nesse dia 29 de agosto, dia que celebramos a memória do martírio de São João Batista, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos bíblicos, Jeremias capítulo 1, do versículo 17 a 19, também o texto de Marcos 6, 17 a 29, rezar o Salmo 70. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do livro do profeta Jeremias e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi-me dirigida. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, no muro de bronze contra todo mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, desde o século V, a Igreja celebra no dia 29 de agosto o martírio de São João Batista. É um dos poucos santos que celebramos o nascimento e a morte. Tudo isso para evidenciar a importância dele como profeta na história da salvação. João foi aquele que pulou de alegria no ventre de sua mãe, Isabel, por ocasião da visita de Maria. Essa manifestação foi o reconhecimento de que ela, Maria, era a portadora do Filho de Deus. Essa manifestação não foi por acaso. João já havia sido escolhido por Deus desde o ventre materno para ser o precursor de Jesus, aquele que prepararia a sua chegada, os seus caminhos. Para isso, Deus lhe formou como profeta e lhe deu tamanha grandeza, o maior dentre os nascidos de mulher. Profeta é aquele que não tem medo de dizer a verdade, que denuncia as injustiças, as coisas erradas e anuncia as esperanças. Muitos profetas são perseguidos e mortos por causa de sua ousadia em denunciar, pois toda denúncia é uma ousadia. Foi o que ocorreu com João Batista, conforme celebramos hoje.
Ele usou denunciar os poderosos, coisa que poucos têm coragem de fazer. João é considerado um divisor de águas na história bíblica. É ele o profeta que faz a transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Sua missão, como foi dito, era preparar os caminhos do Senhor, e ele fez isso pregando um batismo de conversão. Quem aderia ao batismo de João assumia mudar de vida, renascer para uma vida nova, preparando a chegada do Senhor, como vemos na celebração do seu nascimento e na liturgia do advento. Como todo bom profeta, a sua vida foi de anúncio e de denúncia. Anunciou a chegada do Messias e, consequentemente, denunciou muitas injustiças, atitudes e comportamentos contrários à vontade de Deus, como, por exemplo, o adultério. No evangelho de hoje, vemos uma dessas denúncias a que lhe custou a vida. Ele denunciou o adultério de Herodes Antipas com a mulher de seu irmão Filipe, Herodíades. Por causa disso, Herodes o aprisionou na fortaleza de Maqueronte, ao leste do Mar Morto. A amante de Herodes, Herodíades, queria se vingar por essa denúncia e encontrou a oportunidade no aniversário de Herodes. Depois de uma apresentação de dança de sua filha, enteada de Herodes, que agradou os convidados, o rei pede que ela faça um pedido, que ele cumpriria, seja ele qual fosse. Orientada pela mãe, ela pede a cabeça de João Batista. Herodes se surpreendeu com o pedido, mas como palavra de rei não volta atrás, acatou o pedido da moça e mandou degolar João na prisão, trazendo sua cabeça numa bandeja, conforme Herodíades havia pedido. Assim, João foi martirizado, mas não se calou como profeta. Sua voz continuou a ecoar nas vozes de outros profetas que vieram depois dele até nossos dias. Mostrou assim que o profeta não deve temer, e ele não temeu nem tremeu diante das ameaças, conforme disse o profeta Jeremias na primeira leitura. Deus o havia transformado numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, no muro de bronze contra todo o mundo, perante os reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e povos da terra, conforme profetizou Jeremias. Por essa razão, ele foi até o fim na sua missão de profeta e não se intimidou diante das ameaças. Deus sempre esteve com ele e o coroou com as glórias do martírio. Que o martírio de João Batista e de todos os mártires de ontem e de hoje nos encoraje para as lutas contra as injustiças, contra os Herodes e Herodíades de nossos tempos, que continuam a festejar as mortes dos profetas, mas que não sairão vitoriosos. Querido irmão, querida irmã, que o banquete da vida, a Eucaristia, memória do corpo e sangue do Cordeiro Pascal, imolado por nós, suplante os banquetes da morte, regados com o sangue dos mártires e de tantas vítimas inocentes. E agora, terminando este momento, reze assim comigo. Divino Espírito, reveste-me de força e de coragem para ser testemunho da verdade, inspirando-me no exemplo de liberdade do profeta João Batista. Amém.